velha surda vai incomodar os vizinhos. O grito da minha filha, Beatriz, atravessou o som da novela como uma navalha afiada cortando o ar denso do apartamento. Não era a primeira vez que sua voz vinha carregada daquela fúria fria, daquele cansaço que ela fazia questão de me esfregar na cara todos os dias, como quem limpa uma mancha teimosa que insiste em reaparecer. Mas daquela vez foi diferente. O veneno naquelas palavras desceu queimando pela minha garganta seca, não porque me chamou de surda, o que os anos já se encarregaram de fazer com uma crueldade silenciosa, mas porque ela usou a palavra incomodar. Incomodar. Uma palavra aparentemente simples, mas que naquele momento se transformou em uma lâmina que cortou fundo, transformando afeto em estorvo, presença em fardo, existência em problema a ser resolvido. Eu, que passei a vida inteira tentando não ser um incômodo para ninguém, que andava na ponta dos pés dentro da minha própria história, medindo cada palavra, cada gesto, cada respiração, era agora o ruído insuportável na vida, perfeitamente orquestrada, da minha única filha. Desliguei a televisão com uma calma que me surpreendeu. O controle remoto tremeu levemente na minha mão enrugada, não de nervoso, mas do peso de uma decisão que estava tomando forma. O silêncio que se instalou no apartamento foi mais ensurdecedor que qualquer volume. Era um silêncio denso, carregado de anos de ressentimentos guardados, de palavras não ditas, de mágoas que se acumulavam como poeira nos cantos da alma. Olhei para a tela preta da televisão que agora refletia meu rosto enrugado e cansado. Ali estava eu, Yolanda, 74 anos, cabelos brancos sempre bem penteados, olhos azuis desbotados pelo tempo, mas ainda capazes de enxergar além das aparências. Naquele reflexo escuro, vi não apenas uma mulher idosa, mas décadas de sacrifícios, de pequenas mortes diárias, de uma vida vivida sempre em função dos outros. E foi nesse momento de clareza brutal que, com uma serenidade que nem eu sabia possuir, prometi em pensamento: eu vou resolver isso. As palavras ecoaram na minha mente como um juramento sagrado. E não seria com um aparelho de audição. Não seria me diminuindo ainda mais. Seria tomando as rédeas da minha própria existência, pela primeira vez em décadas. O apartamento continuava em silêncio. Beatriz havia se trancado no seu quarto, provavelmente descontando a irritação no celular, digitando furiosamente mensagens para as amigas sobre como era difícil conviver com uma mãe idosa. Ricardo, meu genro, certamente fingia não ter ouvido nada, refugiado no seu escritório improvisado na varanda, mergulhado no trabalho como sempre fazia quando a tensão tomava conta da casa. E Lucas, meu neto, devia estar no seu quarto com os fones de ouvido, isolado no seu mundo digital, fingindo que a discussão da avó com a mãe era apenas mais um ruído de fundo na trilha sonora da sua adolescência. Levantei-me da poltrona, onde passava a maior parte dos meus dias. Meus joelhos protestaram, a artrose que teimava em me lembrar dos anos vividos, mas minha determinação era mais forte que qualquer dor física. Caminhei até a janela do living e olhei para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia infinita, com suas luzes piscando como estrelas caídas do céu. Quantas histórias como a minha estariam se repetindo naquele exato momento? Quantas Yolandas estavam sendo chamadas de incômodo dentro de suas próprias famílias? Mas eu não seria mais uma delas. Não mais. Meu nome é Yolanda Ferreira dos Santos. Tenho 74 anos bem vividos e uma vida inteira gasta entre as margens dos livros, caçando erros e imperfeições alheias enquanto ignorava as feridas da minha própria história. Fui revisora de textos em uma editora de livros didáticos por quase 40 anos. Uma profissão silenciosa, de lupa e caneta vermelha, de madrugadas em claro, perseguindo vírgulas perdidas e concordâncias rebeldes, caçando erros para que a sabedoria chegasse perfeita às mãos dos outros. Durante todos esses anos, desenvolvi um olhar clínico para identificar o que estava fora do lugar, o que destoava, o que precisava ser corrigido.
Era uma habilidade que se estendia muito além das páginas dos livros. Conseguia perceber quando uma frase estava mal construída, quando um parágrafo não fluía, quando uma história não tinha coerência. Mas, ironicamente, nunca havia aplicado essa mesma precisão para analisar minha própria vida. Nunca me dei conta de que eu mesma estava fora do lugar, destoando, precisando de correção. Nasci em 1951, numa época em que mulheres como eu aprendiam desde cedo a se tornarem invisíveis, a ocuparem o menor espaço possível, a serem gratas por qualquer migalha de atenção ou afeto. Minha mãe, Dona Conceição, me ensinou que uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, era aquela que nunca dava trabalho, que resolvia os problemas dos outros sem criar os próprios, que sorria mesmo quando o coração estava partido em pedaços. Casei-me com Ademar aos 22 anos em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Ele era um homem bom, trabalhador, com olhos castanhos gentis e um sorriso que me fazia sentir especial. Tinha 5 anos a mais que eu e me tratava com carinho e respeito. Não era um romance de cinema, mas era sólido, confiável. Passamos 40 anos juntos, construindo uma vida modesta, mas digna. Ademar trabalhava como contador em uma empresa de autopeças, e eu, quando Beatriz nasceu 2 anos depois do nosso casamento, deixei temporariamente o emprego para me dedicar à família. Durante os primeiros anos de casamento, éramos felizes à nossa maneira. Ademar chegava em casa todas as noites pontualmente às 6. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, fazíamos planos para o futuro. Quando Beatriz nasceu, nossa pequena família se completou. Ela era uma criança esperta, cheia de energia, sempre questionando tudo, sempre querendo entender como as coisas funcionavam. Mas conforme os anos passaram, comecei a perceber que minha vida estava encolhendo. Meus dias se resumiam a cuidar da casa, preparar as refeições, levar Beatriz na escola, ajudá-la com os deveres. Não que essas tarefas fossem menos importantes, mas eu sentia que estava perdendo pedaços de mim mesma no processo. A Yolanda, que sonhava em escrever livros, que lia poesia escondida, que tinha opiniões próprias sobre política e literatura, estava sendo engolida pela rotina doméstica. Quando Beatriz completou 15 anos, tomei coragem e voltei a trabalhar. Foi então que consegui o emprego na editora. Lembro-me da sensação de liberdade que senti no primeiro dia, sentada diante de uma pilha de manuscritos, com minha caneta vermelha em punho, pronta para mergulhar novamente no mundo das palavras. Era como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Ademar apoiou minha decisão, embora tenha feito algumas piadas sobre eu estar ficando moderna aos 40 anos. Beatriz, já adolescente, fingiu indiferença, mas eu sabia que ela ficou orgulhosa quando contou para as amigas que a mãe trabalhava em uma editora. Os anos na editora foram alguns dos melhores da minha vida. Encontrei meu lugar no mundo. Descobri que tinha talento para o trabalho, que meu olho treinado conseguia captar nuances que outros revisores deixavam passar. Fiz amizades, participei de projetos importantes, senti-me útil e valorizada. Era reconhecida pelos colegas como uma profissional competente e dedicada. Mas mesmo trabalhando fora, continuava sendo a principal responsável pelas tarefas domésticas. Chegava em casa cansada do trabalho e ainda tinha que preparar o jantar, lavar roupas, limpar a casa. Ademar ajudava quando eu pedia, mas nunca tomava a iniciativa. Era como se as tarefas domésticas fossem naturalmente minhas, uma extensão da minha condição feminina. Beatriz, por sua vez, cresceu vendo essa dinâmica como normal. Para ela, mãe era sinônimo de alguém que resolve tudo, que está sempre disponível, que coloca as necessidades dos outros antes das próprias. Não posso culpá-la inteiramente por isso. Afinal, foi o exemplo que ela teve durante toda a infância e adolescência. Quando completei 60 anos, me aposentei da editora em 2011. Ademar havia se aposentado 2 anos antes e passamos a dividir mais tempo juntos.
Foram anos tranquilos, de certa forma. Viajávamos ocasionalmente para o litoral ou para visitar parentes no interior. Recebíamos visitas de amigos, cuidávamos da casa que havíamos comprado no Jardim Paulista após anos de economia e sacrifícios. A casa era nossa maior conquista. Não era luxuosa, mas era nossa. Tinha 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa e um pequeno quintal onde eu cultivava roseiras e pés de manjericão. Ali, sentia-me verdadeiramente em casa, dona do meu próprio espaço, livre para organizar as coisas do meu jeito. Mas em 2008, Adhemar começou a apresentar os primeiros sinais da doença que o levaria. Era sutil no início. Pequenos esquecimentos, dificuldade para encontrar palavras, momentos de confusão. O médico confirmou nossos piores temores, Alzheimer precoce. A partir daquele momento, nossa vida mudou completamente. Nos últimos 5 anos de vida do Adhemar, me transformei em cuidadora em tempo integral. Acompanhei sua deterioração gradual, assistindo o homem que eu amava desaparecer lentamente, sendo substituído por alguém que às vezes não me reconhecia, que se perdia dentro da própria casa, que precisava de ajuda para as tarefas mais básicas. Foram anos extremamente difíceis. Beatriz ajudava quando podia, mas ela tinha sua própria vida, seu trabalho, seus compromissos. Ela havia se formado em publicidade e trabalhava em uma agência de médio porte. A maior parte do peso do cuidado com Adhemar recaía sobre mim. Noites em claro cuidando dele, dias inteiros tentando manter alguma normalidade, lutando contra a exaustão física e emocional. Quando Adhemar finalmente partiu em 2013, em uma manhã fria de inverno, senti um misto de alívio e culpa. Alívio, porque seu sofrimento havia terminado, porque eu poderia finalmente descansar. Culpa, porque parte de mim se sentia livre, e isso me parecia uma traição à memória do homem que eu havia amado por tanto tempo. O luto foi um processo longo e solitário. Beatriz estava ocupada com a própria vida, recém-casada com Ricardo há 2 anos, construindo sua carreira depois de ter sido demitida da agência onde trabalhava. Eu me vi sozinha na casa que antes abrigava nossos sonhos compartilhados, tentando descobrir quem era Yolanda sem Adhemar. Foi nessa época que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Sabendo que precisaria de ajuda para gerenciar minhas finanças e questões burocráticas conforme envelhecia, procurei seu Afonso, um contador aposentado que havia sido colega de trabalho do Adhemar e se tornado amigo da família ao longo dos anos. Seu Afonso era um homem íntegro, de confiança, que sempre demonstrou carinho e respeito por nossa família. Ele havia acompanhado a doença do Adhemar e me ajudado com algumas questões legais durante aquele período difícil. Quando lhe propus que cuidasse das minhas finanças através de uma procuração específica, ele aceitou prontamente, mas sugeriu que fosse uma procuração ampla, mas com controles, permitindo operações importantes, mas sempre com minha autorização expressa. A procuração que fizemos em 2014 era cuidadosamente redigida, permitindo que ele gerenciasse minha conta bancária, investimentos, pagamentos de contas e questões tributárias, incluindo a possibilidade de transações imobiliárias mediante minha autorização expressa. Para Beatriz, eu expliquei de forma simplificada que era uma ajuda para organizar a pensão e os papéis. Ela nunca se interessou pelos detalhes financeiros, satisfeita em não ter que lidar com o que chamava de burocracia de aposentado. Mal sabia ela que essa burocracia se tornaria fundamental para minha autonomia anos depois, minha garantia de que eu ainda poderia tomar decisões importantes sobre minha própria vida. 3 anos após a morte do Adhemar, em 2016, vendi a casa. Era grande demais para uma pessoa só, e manter todos aqueles cômodos limpos e organizados estava se tornando um fardo. Além disso, a casa carregava muitas memórias, algumas felizes, outras dolorosas demais para serem revividas todos os dias. Beatriz ficou genuinamente preocupada quando soube da minha decisão.
Ela havia acabado de ser demitida novamente, dessa vez de uma startup de marketing digital que faliu após 6 meses e estava desesperada para abrir sua própria empresa. A demissão havia abalado sua confiança e ela via no empreendedorismo a única saída para uma carreira instável. Quando soube do valor que a casa havia rendido, R$ 550 mil, um valor justo para uma propriedade no Jardim Paulista naquela época, seus olhos brilharam de uma forma que me tocou profundamente. Não era ganância, era esperança depois de meses de frustração profissional. Mãe, seria a oportunidade que eu estava esperando. Com uma parte desse dinheiro, posso montar minha agência, contratar alguns freelancers, alugar uma sala comercial pequena. Seria o investimento da nossa vida. Nossa. Ela disse nossa, e naquele momento senti que realmente seria um investimento conjunto no futuro dela. Via naquele momento uma chance de ajudar minha filha a realizar seus sonhos profissionais, de contribuir para sua independência financeira. E se sou honesta, também havia uma parte de mim que esperava que esse gesto de generosidade fortalecesse nosso vínculo, que me garantisse um lugar seguro no coração e na vida dela. Dei a ela R$ 250 mil dos 550 mil que recebi pela casa, guardando 300 mil como reserva de emergência. Na época, parecia a decisão certa. Afinal, de que me servia todo aquele dinheiro se não fosse para ajudar a pessoa que eu mais amava no mundo? Com o dinheiro em mãos, Beatriz montou sua empresa de marketing digital, a BF Marketing Solutions. E foi um sucesso gradual. Ela tinha talento para o ramo, visão de negócio, energia para trabalhar dia e noite. Em 2 anos, a empresa estava prosperando. Ela havia contratado 3 funcionários e conquistado clientes importantes. Com o sucesso da empresa, Beatriz comprou o apartamento onde agora vivíamos juntas no bairro de Moema, um espaço moderno e bem localizado que representava sua conquista profissional. Eu me mudei para lá em 2019, 6 anos após vender minha casa. Oficialmente, era um arranjo temporário, até eu decidir o que fazer da vida. Mas os meses se transformaram em anos e aquele temporário se cristalizou em uma situação permanente que ninguém questionava abertamente, mas que pesava sobre todos nós. O apartamento era impecavelmente moderno, todo decorado em tons de branco e cinza, com móveis de design e uma vista privilegiada da cidade. Era bonito, funcional, mas não era um lar. Era um cenário montado para impressionar clientes e demonstrar sucesso, não para acolher. Não havia espaço para minhas pequenas manias, para meus objetos de estimação, para as imperfeições que tornam um lugar verdadeiramente nosso. Meu quarto ficava no final do corredor, o menor dos 3 quartos do apartamento. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma escrivaninha onde eu guardava meus poucos pertences pessoais. A janela dava para o prédio ao lado, então a maior parte do tempo permanecia com as cortinas fechadas para preservar nossa privacidade. Ali, naquele espaço apertado, eu me recolhia todas as noites, tentando não ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. Era como se estivesse de passagem na vida da minha própria família. Uma hóspede permanente que tentava ser discreta para não incomodar os verdadeiros moradores da casa. E assim, neste ano de 2025, depois de uma vida inteira dedicada aos outros, eu me encontrava vivendo de favor no apartamento da minha filha, tentando ser grata pela generosidade que ela demonstrava ao me abrigar, mas sentindo-me cada vez mais um estorvo na vida que ela havia construído com tanto esforço. A rotina no apartamento era um exercício meticuloso de invisibilidade. Acordava sempre às 6 da manhã, não porque precisava, mas porque décadas de disciplina haviam gravado esse horário no meu corpo como um relógio biológico inquebrantável. O apartamento ainda dormia nesse horário, envolto em um silêncio que me pertencia apenas por algumas horas preciosas. Levantava-me devagar, testando cada articulação antes de confiar meu peso aos joelhos que protestavam com a artrose,
um lembrete diário dos meus 74 anos. A sinusite crônica que desenvolvi aos 60 também dificultava minha respiração matinal, exigindo alguns minutos para que eu me sentisse completamente desperta. Caminhava descalça até a cozinha, pisando nas pontas dos pés para não acordar ninguém. Ali, preparava meu café em uma xícara pequena, sempre a mesma, uma das poucas coisas que trouxera da minha antiga casa e que Beatriz permitira que eu mantivesse. Sentava-me à mesa da cozinha e tomava meu café olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade despertava lentamente. Via os primeiros trabalhadores caminhando apressados pelas calçadas, os ônibus começando a circular, a vida pulsando em um ritmo que eu observava de longe, como uma espectadora da própria existência. Às 7h30, o apartamento começava a despertar. Primeiro Ricardo, que passava pela cozinha como um fantasma, pegava seu café já pronto na máquina automática que Beatriz havia comprado e murmurava um bom dia, quase inaudível, antes de se trancar no escritório improvisado na varanda. Ele trabalhava como analista de sistemas para uma empresa multinacional e passava a maior parte do dia conectado em videoconferências com colegas de diferentes fusos horários. Ricardo era um homem fundamentalmente gentil, mas que havia aprendido ao longo dos 18 anos de casamento que a harmonia doméstica dependia de não confrontar Beatriz diretamente. Nos primeiros meses em que morei com eles, ele tentava conversar comigo, perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Mas conforme as tensões entre Beatriz e eu foram se intensificando, ele foi se recolhendo, escolhendo o caminho aparentemente mais seguro da neutralidade. Não posso culpá-lo completamente. Casamento é um território delicado, e ele sabia que qualquer posicionamento explícito a meu favor seria interpretado como deslealdade por Beatriz. Então, escolheu o silêncio, a omissão, a fuga para o trabalho sempre que a temperatura emocional da casa subia. Era um homem que preferia a paz aparente ao confronto necessário, mesmo quando isso significava assistir passivamente a situações que claramente o incomodavam. Às 8h era a vez de Lucas sair do quarto. Meu neto, hoje com 16 anos, era uma mistura fascinante de criança e quase adulto, de sensibilidade aguçada e típica rebeldia adolescente. Alto para a idade, magro, com os cabelos sempre desarrumados e os mesmos olhos castanhos gentis do avô Ademar, Lucas vivia permanentemente conectado a algum dispositivo eletrônico. Mas havia algo nele que me tocava profundamente. Por trás da fachada de adolescente indiferente, eu percebia uma alma observadora, alguém que via mais do que deixava transparecer. Às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, ele me ajudava de pequenas formas. Segurava a porta do elevador quando me via chegando, baixava instintivamente o volume da música quando passava pelo meu quarto, ou usava discretamente a câmera do celular para ampliar a bula de um remédio quando me via com dificuldades para ler a letra pequena. Eram gestos quase imperceptíveis, mas que significavam o mundo para uma mulher que se sentia cada vez mais invisível. Lucas nunca dizia muito, adolescentes raramente dizem, mas seus pequenos atos de gentileza eram como faróis de esperança em dias especialmente sombrios. Eu guardava cada um desses momentos no coração como tesouros preciosos. E então, às 8h30, surgia Beatriz, sempre apressada, sempre com uma nova urgência, sempre falando ao telefone ou digitando furiosamente no celular. Ela entrava na cozinha como um vendaval, pegava um café rapidinho, checava se havia alguma mensagem importante no grupo da empresa e saía deixando atrás de si um rastro de tensão e energia ansiosa. Beatriz, com seus 50 anos, era uma mulher objetivamente bem-sucedida profissionalmente, mas que parecia estar sempre correndo atrás de algo que não conseguia alcançar. Tinha o cabelo sempre impecavelmente arrumado, usava roupas bem cortadas, adequadas ao ambiente corporativo, carregava uma pasta de couro que havia sido um presente de autocongratulação quando fechou seu primeiro grande contrato.
Externamente, era a imagem do empreendedorismo bem-sucedido. Mas eu, que a conhecia desde que era apenas um pontinho crescendo na minha barriga, conseguia ver além da fachada profissional. Beatriz estava exausta. Exausta de trabalhar 12 horas por dia para manter a empresa competitiva, exausta de competir em um mercado que mudava de regras constantemente, exausta de tentar manter um padrão de vida que requeria vigilância financeira constante. E, principalmente, exausta de lidar com uma mãe que se tornara um lembrete diário de responsabilidades que ela não havia planejado assumir. Minha presença no apartamento a incomodava de formas que ela mesma não conseguia articular completamente. Eu representava uma fase da vida que ela preferia não contemplar ainda: o envelhecimento, a necessidade de cuidados, a inevitabilidade da dependência. Era um espelho que refletia um futuro que a aterrorizava, e ela não gostava do que via. Cada vez que olhava para mim, Beatriz se lembrava de que um dia ela também seria idosa, também poderia precisar de cuidados, também poderia se tornar um problema para alguém. Além disso, havia algo mais profundo e mais doloroso. Beatriz crescera vendo-me como uma mulher forte, que trabalhava fora, que tinha opiniões próprias, que resolvia problemas. A mulher mais frágil e aparentemente dependente que eu havia me tornado após a morte do Adhemar desafiava a imagem que ela tinha de mim. Era como se eu tivesse traído suas expectativas, decepcionando-a ao me revelar mais vulnerável do que ela gostaria. Depois que todos saíam, o apartamento se transformava no meu pequeno reino silencioso. Eu lavava minha xícara, arrumava qualquer bagunça mínima que pudesse ter feito e me recolhia ao meu quarto. Ali, sentada na escrivaninha, passei a me dedicar a uma atividade que se tornaria fundamental para o meu futuro: aprender a navegar no mundo digital. Lucas havia me dado um tablet dele, um iPad de segunda geração que ele havia substituído por um modelo mais novo 2 anos antes. No início, aquele objeto me intimidava completamente. A tela sensível ao toque, os ícones coloridos, a infinidade de possibilidades e configurações pareciam um idioma alienígena para alguém que crescera na era do papel e da caneta tinteiro. Mas eu havia passado décadas revisando textos, destrinchando frases complexas, decifrando a lógica por trás das palavras mais complicadas. Descobri que aprender tecnologia não era tão diferente de aprender uma nova língua ou dominar um novo gênero literário. Requeria paciência, persistência e a disposição de cometer erros até encontrar o caminho certo. Comecei pelos conceitos mais básicos: como ligar e desligar sem quebrar nada, como encontrar as configurações sem bagunçar o sistema, como conectar à internet sem causar problemas na rede do apartamento. Lucas, nos seus momentos de paciência adolescente, me ensinou algumas funções fundamentais durante fins de semana mais tranquilos. Mas a maior parte do aprendizado foi solitária, feita de tentativa e erro, de anotações cuidadosas em um caderninho pautado que guardava religiosamente na gaveta da escrivaninha. Tela inicial: onde ficam todos os aplicativos? Anotava com minha caligrafia de professora aposentada. Safari, para pesquisar na internet, como uma biblioteca gigante. WhatsApp, para mandar mensagens, como telegrama moderno. YouTube, para assistir vídeos, como uma televisão que você escolhe o programa. Cada descoberta era registrada meticulosamente, como se estivesse compilando um dicionário de sobrevivência tecnológica. Aos poucos, comecei a me aventurar além do básico elementar. Descobri os tutoriais no YouTube, verdadeiras aulas gratuitas sobre qualquer assunto imaginável. Assisti a vídeos sobre como usar aplicativos, como fazer pesquisas mais eficientes, como se comunicar através de mensagens simples. Era um mundo inteiro de possibilidades que se abria diante de mim, como se tivesse descoberto um continente novo aos 74 anos. Mas foi quando descobri os sites de imobiliárias que algo dentro de mim começou a se mexer de forma diferente. No início, era apenas curiosidade de aposentada com tempo livre.
queria ver como eram as casas em outras cidades, comparar preços, entender como funcionava o mercado imobiliário atual. Mas conforme passava horas navegando por fotos de casas pequenas em cidades do interior, comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança genuína. Havia algo profundamente libertador em imaginar uma vida diferente. Uma casa simples, com quintal, onde eu pudesse plantar flores novamente sem pedir permissão a ninguém. Uma cidade menor, onde pudesse caminhar pelas ruas sem pressa, cumprimentar vizinhos, ter uma rotina que fosse verdadeiramente minha. Não era um sonho grandioso ou impossível. Era simples, concreto, financeiramente realizável. Foi assim que comecei a fantasiar seriamente com a ideia de me mudar. No início, eram apenas devaneios de uma tarde entediante, o tipo de fantasia inofensiva que pessoas idosas cultivam para passar o tempo. Mas conforme os dias passavam e a tensão no apartamento aumentava gradualmente, esses devaneios foram ganhando contornos mais definidos, transformando-se lentamente em um plano embrionário. A primeira pessoa em quem pensei foi Helena, minha sobrinha neta. Filha de uma prima distante, Helena havia se formado em administração 10 anos antes e trabalhava como corretora de imóveis em Alvorada da Serra, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Nos encontrávamos apenas em casamentos e funerais da família, mas sempre houve uma conexão especial entre nós, talvez pela diferença de gerações que tornava nossa conversa mais livre de julgamentos. Helena era uma jovem de 32 anos, solteira por escolha, independente, que havia decidido viver no interior por convicção pessoal, não por falta de oportunidades na capital. Ela dizia que preferia a tranquilidade das cidades pequenas ao caos dos grandes centros urbanos. Durante o último velório da família que frequentamos juntas, o do tio Valdemar há 3 anos, havíamos conversado longamente sobre a vida, sobre escolhas, sobre a importância de encontrar nosso próprio lugar no mundo. Tia Yolanda, a senhora sabe que lugar não é só geografia, né? Ela havia me dito naquela ocasião, enquanto tomávamos café na cozinha da casa onde o velório acontecia. Lugar é onde a gente se sente em casa, onde pode ser quem realmente é, sem pedir licença para ninguém. Na época, achei que ela estava sendo apenas filosófica, do jeito que os jovens às vezes são quando querem soar profundos, mas agora, meses depois, suas palavras ecoavam na minha mente com uma clareza quase profética. Eu precisava encontrar meu lugar. E ele, definitivamente, não era naquele apartamento branco e silencioso onde eu me sentia como uma intrusa permanente. A tensão em casa havia se tornado quase palpável nas últimas semanas. Beatriz chegava cada vez mais irritada do trabalho. A concorrência no mercado de marketing digital estava ficando feroz e ela havia perdido 2 clientes importantes no último mês. Qualquer pequeno ruído que eu fizesse se transformava em motivo de crítica velada ou comentários ácidos. Se eu tossia durante a noite por causa da sinusite crônica, ela reclamava na manhã seguinte que não conseguia dormir. Se eu ligava a televisão, o volume estava sempre muito alto para os padrões dela. Se eu esquentava alguma comida no micro-ondas, o cheiro ficava impregnado no apartamento. Se eu não cozinhava nada, ela fazia comentários sobre eu não ajudar em nada mesmo. Era uma situação impossível de vencer. Não importava o que eu fizesse, sempre estava errado de alguma forma. Eu havia me tornado o bode expiatório para todas as frustrações e insatisfações da minha filha. Quando o trabalho estava difícil, a culpa recaía sobre mim que fazia muito barulho de manhã cedo. Quando ela discutia com Ricardo por questões financeiras, eu era mais um gasto fixo para administrar. Quando Lucas apresentava algum comportamento típico de adolescente, eu era uma má influência ou mais uma preocupação desnecessária. O que mais me doía era perceber que minha presença havia se tornado um obstáculo para a harmonia da família. Ricardo evitava estar na sala quando eu estava lá,
preferindo se isolar no escritório ou sair para caminhadas solitárias. Lucas passava mais tempo fora de casa, visitando amigos ou ficando na escola até mais tarde do que o necessário. E Beatriz? Beatriz simplesmente me tolerava, da mesma forma que toleramos um móvel velho que ocupa espaço, mas que não temos coragem de jogar fora por motivos sentimentais. Eu me tornara um estorvo dentro da minha própria família. E o pior é que eles nem percebiam o quanto isso era cruel. Para eles, eu era apenas um problema logístico a ser gerenciado com o mínimo de atrito possível, não uma pessoa com sentimentos, sonhos e necessidades próprias. Foi nesse contexto de crescente hostilidade que comecei a elaborar mentalmente um plano mais concreto. Se eu conseguisse uma casa pequena em uma cidade do interior, se conseguisse me sustentar com minha aposentadoria e as economias que restaram, se conseguisse reconstruir uma vida própria longe dali, seria realmente possível? Será que aos 74 anos ainda havia tempo para recomeçar sem parecer ridícula? A resposta veio de uma forma inesperada. Estava navegando no tablet quando encontrei um artigo sobre pessoas que haviam mudado de vida após os 70 anos. Histórias de aposentados que se mudaram para o campo, que abriram pequenos negócios, que descobriram novas paixões. Não eram histórias de exceção ou de pessoas excepcionalmente ricas. Eram histórias comuns, de gente comum, que simplesmente decidiu que nunca é tarde demais para buscar a felicidade. Uma das histórias me marcou especialmente. Era sobre uma professora aposentada de São Paulo que, aos 75 anos, se mudou para uma cidade de 5.000 habitantes no interior de Goiás. Ela comprou uma casinha simples, adotou 2 gatos, começou a dar aulas particulares para crianças da região e descobriu uma satisfação que não sentia há décadas. O dinheiro da aposentadoria dá para viver dignamente, sem luxos, mas sem necessidades, dizia a professora na entrevista. E pela primeira vez em muitos anos, acordo todos os dias com vontade de viver o que o dia tem para me oferecer, não com a sensação de que estou atrapalhando a vida de alguém. Aquelas palavras se cravaram no meu coração como uma revelação dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Será que eu também poderia acordar todos os dias com vontade de viver? Será que existia uma versão da minha vida onde eu não precisava pedir desculpas por existir? Foi nessa época que comecei a pesquisar mais seriamente sobre Alvorada da Serra, a cidade onde Helena morava. Descobri que era uma cidade pequena, com cerca de 15.000 habitantes, localizada na região da Zona da Mata Mineira. O custo de vida era significativamente baixo comparado a São Paulo. O clima era agradável durante todo o ano, e havia uma comunidade ativa de aposentados que se mudaram para lá em busca de tranquilidade e qualidade de vida. O que mais me chamou a atenção foi descobrir que a cidade tinha uma biblioteca pública muito bem estruturada e que sempre precisava de voluntários para atividades de leitura com crianças e alfabetização de adultos. Imagine só, eu, com toda a minha experiência com livros e textos, poderia contribuir para formar novos leitores. Poderia ser útil novamente, mas de uma forma que me desse prazer e propósito, não obrigação e ressentimento. Comecei então a elaborar um plano mais detalhado e realista. Primeiro, precisava saber exatamente quanto dinheiro tinha disponível. Liguei para seu Afonso com uma desculpa qualquer sobre revisão de investimentos e pedi um extrato completo da minha situação financeira. Quando ele me passou os números detalhadamente, fiquei agradavelmente surpresa. Entre a aposentadoria mensal, os R$ 300.000 que restaram da venda da casa e uma pequena herança que havia recebido de uma tia distante 2 anos antes, eu tinha recursos mais do que suficientes. Não era uma fortuna, mas era o bastante para comprar uma casa simples no interior e viver modestamente pelo resto da vida sem depender de ninguém. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança genuína crescendo no meu peito.
O segundo passo seria entrar em contato com Helena e sondar discretamente a possibilidade de ela me ajudar a encontrar uma casa adequada. Mas isso ainda me deixava nervosa. E se ela contasse para outros parentes sem querer? E se a notícia chegasse aos ouvidos de Beatriz antes de eu estar pronta para a conversa definitiva? Decidi esperar um pouco mais, observar melhor, planejar cada detalhe. Afinal, nesta altura da vida, eu havia aprendido que paciência é uma virtude que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de qualquer empreendimento importante. E esse seria o empreendimento mais importante da minha vida: a compra da minha própria liberdade. O estopim chegou numa terça-feira de março, quando o outono começava a esfriar as noites paulistanas e a tensão no apartamento havia atingido um ponto quase insuportável. Beatriz chegara em casa especialmente estressada naquele dia. Havia perdido mais um cliente importante, uma empresa de cosméticos que representava 15% do faturamento da BF Marketing Solutions, e a frustração estava estampada em cada gesto brusco, em cada porta batida com mais força que o necessário. O motivo da perda do cliente havia sido particularmente humilhante. Eles escolheram uma agência maior, alegando que precisavam de uma estrutura mais robusta para campanhas nacionais. Era o tipo de rejeição que mexia com todas as inseguranças de Beatriz sobre ser uma pequena empresária em um mercado dominado por grandes grupos publicitários. Eu estava na sala, assistindo a novela das 8. O volume estava um pouco mais alto que o normal, é verdade, porque minha audição já não era mais a mesma de anos atrás. A sinusite crônica que desenvolvi após os 60 também afetava meu ouvido esquerdo, tornando alguns sons mais abafados. Mas não era nada exagerado, nada que justificasse a explosão que se seguiu. Estava assistindo àquela história de amor impossível entre uma mocinha pobre e um rapaz rico. Uma trama que me lembrava das radionovelas da minha juventude, quando ainda acreditava que todos os problemas se resolviam no último capítulo. Beatriz entrou em casa falando alto ao telefone, como sempre fazia. Estava discutindo com sua sócia sobre estratégias para recuperar a credibilidade da empresa, sua voz ecoando pelo apartamento numa mistura de autoritarismo e desespero mal disfarçado. Eu baixei discretamente o volume da televisão, como sempre fazia quando ela chegava, tentando ser respeitosa com suas necessidades. Mas não foi suficiente. Nunca era suficiente. Ela encerrou a ligação com um "vamos conversar melhor amanhã na reunião", tenso e irritado, e imediatamente sua atenção se voltou para mim. Olhou para a televisão, depois para mim, e seus olhos se estreitaram daquela forma que eu já conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha quando estava procurando algo ou alguém para descarregar sua frustração acumulada. "Mãe, será que dá para abaixar essa televisão? O som está ecoando pelo apartamento todo." Peguei o controle remoto e abaixei mais alguns pontos. Agora estava tão baixo que eu mal conseguia escutar os diálogos, mas sabia que discutir só pioraria as coisas. "Pronto? Assim está melhor?" Perguntei com a voz mais suave que consegui. Ela nem respondeu adequadamente. Apenas fez um gesto vago com a mão e foi direto para o quarto. Bateu a porta e eu a ouvi falando alto ao telefone novamente, provavelmente desabafando com alguma amiga sobre os problemas do trabalho. E sobre a mãe que vivia grudada na televisão, sem dúvida. 15 minutos depois, ela saiu do quarto. Eu havia aumentado discretamente o volume novamente, apenas o mínimo necessário para conseguir acompanhar a trama. Ela passou pela sala, parou abruptamente, olhou para a televisão e suspirou com uma teatralidade que me fez sentir como uma criança sendo repreendida por desobediência. "Mãe, a senhora aumentou de novo." "Só um pouquinho, filha. Eu não estava conseguindo escutar os diálogos. Mas eu acabei de pedir para abaixar." "Eu sei, mas ficou muito baixo. E com o meu problema de audição?" "Não tem mas. A senhora não pensa nos outros, só em si mesma." A acusação me atingiu em cheio.
Como assim eu não pensava nos outros? Minha vida inteira havia sido dedicada a pensar nos outros. Pensei no Ademar durante 40 anos de casamento. Pensei nela durante toda a sua infância, adolescência e vida adulta. Pensei nos sonhos que abri mão, nas necessidades que reprimi, nas vontades que engoli para não incomodar ninguém. Como ela podia dizer que eu só pensava em mim mesma? Beatriz, eu só preciso escutar a novela. Não é pedir muito. Não é pedir muito? Sua voz subiu várias oitavas. A senhora acha que não é pedir muito ficar o dia inteiro na sala, ocupando espaço, vendo televisão no último volume? Não está no último volume, filha. Está sim. E os vizinhos? A senhora já pensou nos vizinhos? No que eles vão pensar? Na imagem que isso passa? Era sempre a mesma preocupação. A imagem. O que os outros iam pensar? Como se minha existência fosse um problema de reputação para ela resolver. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não foi uma ruptura dramática, mas sim como quando uma represa antiga finalmente cede à pressão constante da água. Foi sutil, mas definitiva. Eu tinha 74 anos. Havia dedicado minha vida inteira a pensar no que os outros iam pensar, a ser a filha comportada, a esposa dedicada, a mãe presente, a sogra discreta. E agora, na minha própria casa, ou no que deveria ser minha casa, eu não podia nem assistir televisão sem me preocupar com o que os vizinhos iam pensar? Beatriz, comecei, minha voz ainda controlada. Eu vou diminuir o volume, não precisa se alterar assim. Mas ela estava numa dessas espirais de raiva que, uma vez iniciadas, precisam chegar ao fim sozinhas, como um temporal que precisa descarregar toda a sua fúria antes de passar. Não precisa se alterar? Quem está se alterando aqui sou eu, porque tenho que conviver com isso todos os dias. Trabalho o dia inteiro para manter essa casa, chego em casa estressada com os problemas da empresa e ainda tenho que aturar. Ela se interrompeu bruscamente, mas a palavra não dita pairou no ar como um peso. Aturar o quê, Beatriz? Perguntei, sentindo que estava caminhando em direção a um precipício, mas incapaz de parar. Nada, mãe. Esquece. Não, fala. Aturar o quê? Houve um silêncio tenso. Ricardo apareceu discretamente na porta do escritório, claramente desconfortável, mas sem coragem de intervir. Lucas saiu do quarto e ficou parado no corredor, assistindo à cena com uma expressão que misturava constrangimento e tristeza genuína. Mãe, vamos parar com isso. Eu vou para o meu quarto. Levantei-me da poltrona com alguma dificuldade. Meus joelhos protestaram mais que o usual devido à artrose. Não sei de onde veio a força, mas de repente, eu não conseguia mais engolir. Não conseguia mais fazer de conta que tudo estava bem. Não, Beatriz, vamos ter essa conversa agora. O que você tem que aturar? Ela me olhou com uma mistura de surpresa e irritação crescente. Não estava acostumada a ver a mãe questionando, confrontando, exigindo respostas diretas. A senhora quer mesmo saber? Quero. Eu tenho que aturar chegar em casa depois de um dia de trabalho estressante e não ter um minuto de paz. Tenho que aturar a televisão alta, as suas manias de idosa, os seus remédios espalhados pela casa, a sua presença constante em todos os ambientes. Cada palavra era como uma bofetada, mas ela estava apenas começando. Eu tenho que aturar me sentir culpada por querer ter a minha própria casa do meu jeito. Por querer chegar em casa e não ter que ficar na ponta dos pés porque a minha mãe está assistindo televisão na sala. Eu nunca pedi para vocês ficarem na ponta dos pés. Não precisa pedir. A sua presença já é suficiente. Não dá para relaxar, não dá para viver naturalmente, porque você está sempre ali, sempre precisando de atenção, sempre. E então veio a frase que mudou tudo para sempre. Velha surda, vai incomodar os vizinhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo arregalou os olhos, visivelmente chocado com a crueldade das palavras da esposa.
Lucas baixou a cabeça, claramente envergonhado do comportamento da mãe. E eu? Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não foram apenas as palavras em si. Foi o tom. A forma como ela disse velha surda, como se fossem dois adjetivos definitivos, duas características que me reduziam a algo menos que humano. E a palavra incomodar. Essa palavra que transformava minha existência em um problema a ser resolvido, um ruído a ser controlado. Fiquei ali parada por alguns segundos, sentindo o peso de décadas de sacrifícios sendo reduzidos àquelas 4 palavras cruéis. Depois, com uma calma que me surpreendeu, peguei o controle remoto e desliguei a televisão. O silêncio que se instalou no apartamento foi mais ensurdecedor que qualquer volume de televisão. Era um silêncio carregado de arrependimento tardio, de palavras que não podiam mais ser recolhidas, de uma linha que havia sido cruzada e que mudaria para sempre a dinâmica daquela família. Olhei para a tela preta da televisão e vi meu reflexo ali. Uma mulher de 74 anos, cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e agora pela humilhação. Mas havia algo diferente naquela imagem. Talvez fosse a forma como minha postura estava ereta. Talvez fosse o brilho determinado nos meus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, eu não parecia uma mulher derrotada. Você tem razão, Beatriz, disse, minha voz surpreendentemente firme e clara. Eu sou um incômodo, e você sabe o que se faz com um incômodo? Se resolve. Ela pareceu perceber, finalmente, a gravidade do que havia acontecido. A máscara de raiva começou a escorregar, revelando algo parecido com arrependimento. Mãe, eu não quis dizer... Que sim. E está tudo bem, porque pela primeira vez você foi completamente honesta comigo. Caminhei em direção ao meu quarto com a dignidade que ainda me restava, passando por Lucas, que me olhou com uma expressão de tristeza que me partiu o coração. Parei por um segundo ao lado dele e sussurrei baixinho. Não é culpa sua, meu amor. Não é culpa de ninguém. No meu quarto, fechei a porta e me sentei na cama. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção que demorei para identificar completamente. Era alívio. Alívio porque finalmente a verdade havia sido dita sem rodeios. Alívio porque eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Alívio porque, paradoxalmente, aquela humilhação havia me libertado da necessidade de continuar tentando ser aceita onde claramente não era bem-vinda. Peguei o tablet e, com dedos que já não tremiam, abri uma nova mensagem. Era hora de colocar meu plano em ação. A primeira mensagem seria para Helena, a segunda para seu Afonso, e a terceira seria o início de uma nova vida. Naquela noite, enquanto o apartamento mergulhava em um silêncio constrangido e pesado, eu permaneci acordada planejando cada detalhe da minha libertação. Não seria uma fuga dramática, cheia de gritos e acusações. Seria uma saída digna, calculada, definitiva. Beatriz havia me chamado de incômodo. Muito bem. Eu resolveria o problema dela de uma vez por todas. Alguns metros de distância, do outro lado da parede fina, ouvi Beatriz e Ricardo conversando em sussurros abafados. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era claramente de discussão tensa. Provavelmente ele estava tentando fazê-la perceber que havia exagerado, e ela estava se defendendo, justificando sua explosão com o estresse do trabalho e as dificuldades da convivência. Mas era tarde demais para justificativas ou pedidos de desculpa. A palavra havia sido dita, a ferida havia sido aberta, e eu havia tomado minha decisão final e irrevogável. Pela primeira vez em meses, adormeci com algo parecido com um sorriso no rosto. Amanhã começaria o primeiro dia do resto da minha vida. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento, indiferente ao pequeno drama doméstico que acabara de reescrever o destino de uma família. Mas para mim,
Naquele quarto pequeno e abafado, algo monumental havia acontecido. Eu havia encontrado minha dignidade novamente e descoberto que nunca é tarde demais para reconquistar o direito de ser feliz. A Revolução de Yolanda começara com um grito cruel, mas se completaria em silêncio, com a determinação silenciosa de uma mulher que finalmente decidira deixar de pedir licença para existir. Na gaveta da escrivaninha, meu caderninho de anotações sobre tecnologia aguardava mais algumas páginas importantes. Mas desta vez, não seriam anotações sobre como usar aplicativos. Seriam os passos práticos e detalhados para construir uma nova vida. Uma vida onde eu não seria um incômodo, mas simplesmente seria. E isso, descobri naquela noite de clareza dolorosa, fazia toda a diferença do mundo. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera estranha no apartamento. Era como se todos estivéssemos caminhando sobre cacos de vidro, tentando não fazer barulho demais para não despertar novamente o dragão da discórdia que havia sido solto na noite anterior. Beatriz saiu mais cedo que o normal, evitando cuidadosamente qualquer encontro comigo na cozinha. Ricardo murmurou um bom dia, constrangido, e se refugiou rapidamente no seu escritório. Apenas Lucas pareceu genuinamente preocupado, lançando olhares furtivos na minha direção, como se estivesse tentando avaliar os danos emocionais causados pela tempestade familiar. Mas eu acordei diferente. Havia uma leveza nos meus movimentos que não sentia há meses, uma clareza mental que contrastava drasticamente com a névoa de resignação em que havia me perdido. Era como se, ao ser finalmente confrontada com a crueza da minha situação, eu tivesse despertado de um longo sono letárgico. Depois que todos saíram, sentei-me na mesa da cozinha com meu café e o tablet. Era hora de transformar sonhos vagos em realidade concreta, planos embrionários em ações práticas. A primeira coisa que fiz foi reler minhas anotações sobre Alvorada da Serra. Tudo estava ali, cuidadosamente registrado, informações sobre custo de vida, preços médios de imóveis, características da cidade, até mesmo fotos da biblioteca pública onde eu sonhava em trabalhar como voluntária. Respirei fundo e abri o WhatsApp. Helena havia me adicionado aos contatos alguns meses atrás, durante o último encontro de família, o casamento da prima Márcia, mas nunca havíamos conversado por mensagem além de cumprimentos básicos de aniversário. Meus dedos hesitaram sobre o teclado por alguns segundos. Era um passo definitivo, o primeiro movimento real em direção à minha nova vida. Oi, Helena, aqui é a tia Yolanda. Será que você teria um tempinho para conversar? Preciso de uma ajudinha com uma questão importante. Beijos. Enviei a mensagem e aguardei, o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Não demorou muito para a resposta chegar. Helena sempre foi uma jovem muito solícita. Tia Yolanda, que surpresa boa! Claro que tenho tempo para a senhora. Quer conversar por mensagem ou prefere uma ligação? Estou aqui para o que precisar. A resposta calorosa de Helena me tranquilizou imediatamente. Decidi que o assunto era delicado demais para mensagens de texto, onde qualquer mal-entendido poderia complicar tudo. Seria melhor uma ligação, querida. Quando você tiver uns minutinhos livres, me liga. É sobre uma mudança importante que estou pensando em fazer na minha vida. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Tia Yolanda? Sou eu, Helena. Conta pra mim, o que está acontecendo? Havia algo na voz da Helena que me transmitia confiança imediata. Era uma voz jovem, mas madura, de alguém que sabia ouvir sem julgar prematuramente. Durante os próximos 25 minutos, abri meu coração de uma forma que não fazia há anos. Contei sobre a tensão crescente no apartamento, sobre me sentir um estorvo na vida da própria família, sobre a discussão da noite anterior. Não entrei em detalhes excessivamente dramáticos, mas fui honesta sobre minha necessidade urgente de encontrar um lugar onde pudesse envelhecer com dignidade. Helena me ouviu sem interrupções desnecessárias, fazendo apenas pequenos sons de compreensão e algumas perguntas pertinentes. Quando terminei,
houve um silêncio breve antes dela falar. Tia, primeiro quero que saiba que acho a senhora muito corajosa. Nesta idade, tomar uma decisão dessas requer uma força interior que nem todo mundo tem. E segundo, quero dizer que seria uma honra ajudá-la a encontrar exatamente o que está procurando. Senti os olhos se enchendo de lágrimas. Quando foi a última vez que alguém havia me chamado de corajosa? Quando foi a última vez que alguém demonstrou orgulho de mim? Helena, eu estava pensando seriamente em Alvorada da Serra. Você acha que seria possível encontrar uma casinha simples, nada muito grande, mas com um quintalzinho onde eu possa plantar umas flores? Tia, aqui tem várias opções que se encaixariam perfeitamente no que a senhora está procurando. E olha, posso adiantar que a senhora vai amar nossa cidade. É tranquila, as pessoas são genuinamente acolhedoras, tem uma biblioteca linda onde sempre precisam de voluntários. Meu coração saltou de expectativa. Voluntários para que tipo de atividade? De tudo, contação de histórias para crianças, organização do acervo, aulas de alfabetização para adultos, oficinas de leitura para idosos. Com a experiência da senhora em revisão de textos, tenho certeza absoluta de que a dona Carmen, que administra a biblioteca, ficaria encantada. Conversamos por mais 1 hora, Helena me descrevendo várias propriedades que poderiam interessar-me. Ela explicou sobre documentação necessária, prazos realistas para transações, custos envolvidos. Combinamos que ela enviaria fotos e vídeos detalhados de algumas casas por WhatsApp e que eu tomaria minha decisão com calma, sem pressa desnecessária. Quando desliguei o telefone, sentia-me energizada de uma forma que não experimentava há meses. Havia algo profundamente libertador em descobrir que meus sonhos não eram fantasias impossíveis, que existiam pessoas dispostas a me ajudar a realizá-los sem me fazer sentir como um fardo. O próximo passo era conversar com seu Afonso. Esse seria um diálogo mais delicado, porque envolveria questões financeiras específicas e porque ele conhecia bem a dinâmica da minha família. Liguei para ele no final da tarde, quando tinha certeza de que estaria em casa, relaxando depois do dia. E Yolanda, como está, minha querida? Fazia tempo que não conversávamos direito. A voz paternal do seu Afonso sempre me tranquilizava. Ele havia sido não apenas contador do Adhemar, mas um verdadeiro amigo da família durante décadas. Durante a doença do meu marido, foi ele quem me ajudou a organizar toda a documentação médica e previdenciária. Após a morte do Adhemar, foi quem sugeriu a procuração específica que me permitiu manter controle sobre minhas finanças sem precisar lidar diretamente com toda a burocracia bancária. Afonso, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. E preciso que seja uma conversa estritamente confidencial. Pode falar, Yolanda. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Expliquei minha situação com a mesma honestidade que havia usado com Helena, mas focando mais nos aspectos práticos da decisão. Queria me mudar para o interior, comprar uma casa própria, recomeçar minha vida longe de São Paulo. Precisava saber exatamente quanto dinheiro tinha disponível e se seria suficiente para meus planos sem comprometer minha segurança financeira futura. Seu Afonso me ouviu com atenção cuidadosa, fazendo algumas perguntas específicas sobre custos estimados e sobre minha intenção de manter a mudança em segredo até o último momento. Yolanda, do ponto de vista estritamente financeiro, é perfeitamente viável. Você tem recursos suficientes não apenas para comprar uma casa simples no interior, mas também para viver confortavelmente com sua aposentadoria por muitos anos. Na verdade, com o custo de vida significativamente mais baixo de uma cidade pequena, você vai ter mais qualidade de vida do que tem aqui. E a questão legal? Para fazer a compra sem que a Beatriz saiba inicialmente? A procuração que você me deu há 11 anos permite que eu cuide de transações imobiliárias mediante sua autorização expressa. Posso fazer as transferências bancárias, assinar os documentos, cuidar de toda a burocracia necessária. Do ponto de vista legal, você está completamente amparada.
E quanto ao sigilo, posso estruturar a compra de forma que inicialmente apareça apenas em meu nome, transferindo posteriormente para o seu. Isso nos dá algumas semanas antes que qualquer busca oficial encontre o registro. Houve uma pausa antes dele continuar, e eu percebi que ele estava escolhendo cuidadosamente as palavras. Yolanda, posso fazer uma observação pessoal? Claro, Afonso. Eu acompanhei você durante os últimos anos difíceis da doença do Adhemar. Vi o quanto você se dedicou a ele, o quanto se sacrificou. Depois, vi como você se anulou para ajudar a Beatriz, dando uma parte substancial do dinheiro da venda da casa para ela montar a empresa. Você sempre colocou as necessidades dos outros antes das suas próprias. Ele fez outra pausa deliberada. Já estava na hora de você pensar em si mesma. E se posso dar um conselho de amigo de décadas, faça isso direito. Não deixe espaço para arrependimentos ou para pressões externas. Se é isso que você quer de verdade, vá em frente com determinação total. Desliguei essa segunda ligação, sentindo-me ainda mais confiante. Ter o apoio prático de duas pessoas que eu respeitava, Helena e seu Afonso, me dava a segurança de que não estava tomando uma decisão impulsiva ou irresponsável. Durante os dias seguintes, recebi dezenas de fotos e vídeos de Helena. Ela havia feito um trabalho meticuloso, visitando várias propriedades e documentando cada detalhe importante. Havia casas de diferentes tamanhos e preços, todas dentro do meu orçamento, todas com características que me atraíam. Mas uma delas me conquistou imediatamente e de forma definitiva. Era uma casa pequena, pintada de amarelo claro, com 2 janelas frontais emolduradas de branco. Tinha 2 quartos, uma sala com boa iluminação natural, cozinha americana funcional e um banheiro simples, mas bem conservado. O que me apaixonou completamente, porém, foi o quintal. Era generoso para o tamanho da casa, com várias árvores frutíferas já maduras, uma mangueira frondosa, um pé de limão carregado de frutos, algumas bananeiras no fundo e espaço mais do que suficiente para um jardim dos meus sonhos. No vídeo, Helena caminhava pela casa comentando cada ambiente com entusiasmo genuíno. Olha, tia, aqui na sala a senhora pode colocar uma poltrona de leitura bem perto dessa janela. Vai ter uma luz natural linda para os livros durante o dia todo. E olha só esse quintal. Dá para a senhora fazer uma horta, plantar todas as flores que quiser, até mesmo ter um cantinho para leitura ao ar livre. Quando ela mostrou o vídeo da biblioteca da cidade, meu coração se encheu completamente de alegria. Era um prédio histórico, bem conservado, com estantes de madeira repletas de livros e várias mesas de leitura distribuídas estrategicamente. Havia um cantinho infantil decorado com almofadas coloridas e prateleiras baixas, onde aconteciam as sessões regulares de contação de histórias. Era exatamente o tipo de lugar onde eu me via contribuindo, onde sentia que poderia ser genuinamente útil novamente. Tomei minha decisão final naquela mesma noite. A Casa Amarela seria minha nova vida, meu recomeço, minha liberdade. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma atividade quase frenética de planejamento secreto. Durante o dia, mantinha a rotina absolutamente normal no apartamento. Acordava cedo, tomava meu café, assistia televisão em volume baixo, recolhia-me ao quarto depois do almoço. Beatriz e eu mal trocávamos palavras desde a discussão terrível, ela evitando meticulosamente qualquer contato desnecessário e eu fingindo não notar sua hostilidade crescente. Mas nas horas em que estava sozinha, eu me transformava em uma estrategista determinada. Tinha uma lista detalhada de tudo o que precisava fazer. Autorizar seu Afonso a fazer a compra, organizar os detalhes da mudança, decidir criteriosamente o que levar e o que deixar, planejar a viagem, preparar uma carta de despedida que fosse digna e definitiva. A questão da mudança foi resolvida por Helena de forma surpreendentemente simples. Ela conhecia um senhor chamado José, conhecido carinhosamente como Seu Zé,
que fazia fretes pequenos entre Alvorada da Serra e São Paulo todas as semanas. Ele transportava produtos rurais para a capital e sempre voltava com o caminhão parcialmente vazio. Por um preço muito justo, ele poderia me buscar no apartamento com minhas bagagens e me levar diretamente para minha nova casa. Tia, o seu Zé é de total confiança. Helena me garantiu por telefone. Ele faz esse trajeto há mais de 15 anos, é super discreto, pontual e vai tratar a senhora com todo carinho e respeito. Já transportou outros aposentados que se mudaram para cá nos últimos anos. Combinamos tudo para uma terça-feira da semana seguinte. Eu sairia de São Paulo pela manhã e chegaria em Alvorada da Serra no início da tarde. Helena estaria me esperando com as chaves da casa e todos os documentos finalizados. A questão do que levar foi surpreendentemente fácil de resolver. Descobri que depois de 74 anos de vida, havia muito poucas coisas que realmente importavam para mim de forma essencial. Uma mala de tamanho médio com minhas roupas favoritas, algumas fotos em molduras pequenas, meus livros mais queridos, alguns documentos pessoais importantes e uma caixa pequena com objetos de valor sentimental, a aliança de casamento do Ademar, algumas cartas antigas que guardávamos, um broche que havia sido da minha mãe. O resto, móveis, eletrodomésticos, lembranças acumuladas ao longo dos anos, eram apenas objetos materiais. Coisas que poderiam ser substituídas ou das quais eu poderia simplesmente prescindir sem dor. Havia algo profundamente libertador em perceber como minha vida realmente importante poderia caber em tão poucas bagagens. Durante esses dias intensos de preparação, observei minha família com olhos completamente diferentes. Lucas continuava sendo discretamente carinhoso comigo, mas de forma ainda mais cuidadosa, como se estivesse tentando compensar a hostilidade da mãe sem provocar novos conflitos. Ricardo mantinha sua postura de neutralidade constrangida, cumprimentando-me educadamente, mas evitando conversas mais longas que pudessem criar situações desconfortáveis. E Beatriz? Beatriz parecia ter criado uma bolha de indiferença calculada ao meu redor. Falava comigo apenas quando estritamente necessário, com uma polidez fria que era mais dolorosa que os gritos anteriores. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa, um fantasma que habitava os espaços sem realmente pertencer a eles. Mas, paradoxalmente, essa invisibilidade funcionava perfeitamente a meu favor. Ninguém prestava atenção no que eu fazia no meu quarto, nas ligações discretas que recebia, nos preparativos silenciosos que estava fazendo meticulosamente. Eu havia me tornado tão insignificante na dinâmica familiar que minha revolução pessoal passava completamente despercebida. A data estava marcada e confirmada. Em exatamente uma semana, eu deixaria aquele apartamento para sempre. E o mais surpreendente é que, conforme o dia se aproximava rapidamente, ao invés de sentir medo ou insegurança, eu me sentia cada vez mais leve, mais viva, mais parecida com a mulher que eu havia sido antes de me perder na necessidade constante de agradar aos outros. Yolanda estava voltando, e ela não pediria licença para ninguém. A segunda-feira anterior à minha libertação foi um dia de tensão silenciosa e preparação meticulosa. Eu sabia que em menos de 24 horas estaria saindo daquele apartamento para sempre, mas precisava manter a normalidade absoluta para não despertar suspeitas. Era como viver uma vida dupla. Externamente, eu era a mesma Yolanda de sempre, quieta e submissa. Internamente, era uma mulher em contagem regressiva para sua independência. Passei o dia revisando mentalmente cada detalhe do plano que havia construído ao longo da última semana. Seu Zé me buscaria às 9 da manhã de terça-feira, quando todos já teriam saído para suas atividades habituais. Helena estaria me esperando em Alvorada da Serra com as chaves da minha nova casa. Seu Afonso havia confirmado na sexta-feira que todos os documentos estavam em ordem e que a transferência do dinheiro seria feita no momento exato da minha chegada à cidade.
A mala estava pronta há 3 dias, escondida cuidadosamente no fundo do meu guarda-roupa, atrás dos casacos de inverno que ninguém mexia nesta época do ano. Era uma bagagem de tamanho médio, nem muito grande para chamar atenção, nem muito pequena para não caber o essencial. Dentro dela, eu havia organizado com cuidado minucioso tudo o que realmente importava. Minhas roupas favoritas dobradas com carinho, algumas fotografias em molduras pequenas, os documentos pessoais mais importantes e uma pequena caixa de madeira que guardava minhas memórias mais preciosas. A caixa havia sido um presente de Adhemar no nosso 10º aniversário de casamento. Dentro dela, eu guardava nossa certidão de casamento, algumas cartas de amor que trocamos durante o namoro longo, a primeira foto que tiramos juntos numa praça do centro da cidade, um ingresso de cinema amarelado de um filme que assistimos na nossa 3ª semana de namoro, e a aliança de casamento dele, que eu havia retirado do seu dedo no dia do enterro e nunca mais conseguira usar. Havia também uma foto minha dos tempos da editora, onde eu aparecia sorrindo radiante ao lado de uma pilha de manuscritos recém-revisados. Naquela foto, eu estava visivelmente orgulhosa, segura do meu trabalho, confiante em mim mesma. Queria levar essa imagem comigo como um lembrete constante de quem eu havia sido e de quem poderia voltar a ser. Os livros foram uma escolha particularmente difícil. Eu tinha uma pequena biblioteca pessoal que havia construído ao longo de décadas de amor pela literatura, mas sabia que não poderia levar tudo sem chamar atenção. Escolhi apenas 10 volumes, os que haviam marcado minha vida de forma especial. Entre eles estava um exemplar gasto de Dom Casmurro, que eu havia lido e relido dezenas de vezes ao longo dos anos, um livro de poesias de Cecília Meirelles que ganhei de presente de formatura do ginásio, e um manual de revisão de textos que havia sido meu companheiro fiel de trabalho durante décadas. Na segunda-feira à noite, me sentei à escrivaninha do meu quarto com uma folha de papel timbrado que havia guardado dos tempos da editora e uma caneta de tinta azul. Queria que a carta fosse digna, sem drama excessivo, mas também sem deixar dúvidas sobre minhas motivações e sobre o caráter definitivo da minha decisão. Escrevi e reescrevi várias versões ao longo de 2 horas. A primeira estava carregada de mágoa e acusações diretas. A segunda, excessivamente melancólica e autocompassiva. A terceira, formal demais e distante. Finalmente, encontrei o tom exato que queria. Firme, mas não agressivo. Claro, mas não cruel. Definitivo, mas não vingativo. Beatriz, comecei. Você disse que eu era um problema e pediu que eu o resolvesse. Estou resolvendo. Expliquei que estava me mudando para meu lugar definitivo, que não deveria se preocupar com minha localização ou bem-estar, que eu estava sendo cuidada por pessoas de confiança. Mencionei, sem detalhes excessivamente dramáticos, o investimento que havia feito na educação dela com os R$250 mil da venda da casa dos meus pais. O dinheiro que era para ser minha segurança na velhice. Agora, com o que me restou da minha aposentadoria e das minhas economias, que meu amigo Afonso sempre administrou para mim, estou simplesmente comprando de volta o meu direito à dignidade, escrevi. Terminei a carta pedindo que não me procurasse, não tentasse ligar, explicando que não estava abandonando ninguém, apenas atendendo ao pedido dela de ir para um lugar adequado. Assinei simplesmente, atenciosamente Yolanda. Não com amor, não sua mãe que te ama, apenas atenciosamente, como se fosse uma correspondência comercial. Havia algo profundamente simbólico nessa escolha deliberada. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei dentro de um envelope branco que deixaria sobre a bancada da cozinha na manhã seguinte. Naquela última noite no apartamento, deitei-me na cama e fiquei olhando para o teto pintado de branco. Não sentia a tristeza que havia imaginado que sentiria. Havia uma mistura estranha de alívio, expectativa e uma pontinha de nervosismo que eu estava determinada a não deixar crescer e se transformar em medo.
Pensei na mulher que eu havia sido quando me mudei para aquele apartamento 6 anos antes. Era uma viúva perdida, que havia vendido sua casa e entregado uma parte substancial da sua independência financeira para a filha, esperando em troca um lugar seguro e acolhedor para envelhecer. Que ingenuidade! Que falta de compreensão sobre a natureza humana e sobre as complexidades das relações familiares. Mas também pensei na mulher que eu havia me tornado nos últimos dias. Uma mulher que havia aprendido a usar tecnologia básica, que havia feito contatos importantes, planejado estratégias complexas, tomado decisões financeiras significativas. Uma mulher que havia redescoberto sua capacidade de ação, sua força de vontade, sua dignidade perdida. Às 5 da manhã de terça-feira, acordei sem despertador. Meu corpo sabia que era um dia especial, um dia que mudaria tudo. Levantei-me silenciosamente e fui tomar meu último café naquela cozinha. O apartamento estava imerso no silêncio profundo da madrugada e eu me movi como um fantasma pelos ambientes que logo deixariam de fazer parte da minha vida. Tomei banho com cuidado especial, vesti uma roupa confortável para a viagem, uma calça de malha preta e uma blusa de algodão branca que eram ao mesmo tempo práticas e dignas. Escovei os cabelos com atenção, passando a escova mais vezes que o necessário. Queria estar apresentável para minha chegada à nova vida. Às 7 da manhã, a rotina da casa começou como sempre. Ricardo foi o primeiro a aparecer, pegou seu café automático e se despediu com um aceno distraído e um bom dia murmurado. Não fazia a menor ideia de que estava me vendo pela última vez da sua vida. Lucas apareceu 15 minutos depois, com a mochila da escola nas costas e os fones de ouvido já pendurados no pescoço. Quando passou por mim na cozinha, parou por um segundo e me olhou de uma forma diferente, mais intensa, como se estivesse tentando memorizar meu rosto. Será que ele percebia inconscientemente que algo estava diferente? "Tchau, vó", disse ele, e me deu um abraço rápido, mas carinhoso, coisa que não fazia há meses. "Tenha um bom dia." Aquele abraço inesperado quase me fez chorar. Era como se, de alguma forma misteriosa, ele estivesse se despedindo de mim. Retribuí o abraço com um carinho extra e sussurrei no ouvido dele: "Você também, meu amor. Cuide-se sempre e lembre-se de que você é um menino especial." Beatriz foi a última a sair, como sempre acontecia. Passou pela cozinha apressada, falando ao telefone sobre algum problema urgente de trabalho com um cliente exigente. Olhou para mim por uma fração de segundo, um olhar neutro, vazio de qualquer emoção particular, e saiu sem dizer uma única palavra. Também não fazia ideia de que nunca mais me veria. Assim que ouvi o som familiar do elevador se fechando, coloquei meu plano final em ação. Primeiro, busquei a carta que havia escrito na noite anterior e a deixei bem visível sobre a bancada de mármore da cozinha, apoiada no porta-temperos para que não passasse despercebida quando alguém fosse preparar o café da tarde. Depois, fui buscar minha mala no quarto. Era surpreendente como ela parecia administrável, considerando que continha tudo o que eu considerava verdadeiramente essencial da minha vida. Havia algo simbolicamente poderoso naquele momento. A descoberta de que minha existência realmente importante poderia ser resumida a uma bagagem que eu mesma conseguia carregar, mesmo com a artrose protestando levemente nos ombros. Às 8h50, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que não estava na minha agenda. "Dona Yolanda, aqui é o Zé. Estou chegando no prédio da senhora. Apartamento 1204, correto?" "Sim, é isso mesmo. Já estou descendo", respondi, o coração batendo mais rápido. Peguei minha mala, minha bolsa e uma pequena sacola com alguns pertences de última hora que havia decidido levar. Dei uma última olhada no quarto que havia sido minha prisão silenciosa por 6 anos. As paredes brancas e frias me olhavam de volta, indiferentes. Não senti nenhuma nostalgia. Era apenas um cômodo que eu havia ocupado temporariamente, nunca um verdadeiro lar. Caminhei pelo corredor em direção à porta de entrada do apartamento. No living,
Parei por um momento diante da poltrona onde passara tantas horas assistindo televisão, tentando não incomodar ninguém com minha existência. Agora ela me parecia pequena e insignificante, como se tivesse sido projetada para ocupar o menor espaço possível. Na cozinha, olhei pela última vez para a carta que deixara sobre a bancada. Minha caligrafia firme e elegante contrastava com a frieza do mármore branco. Era minha declaração de independência, meu último ato de comunicação com aquela família. Abri a porta do apartamento e saí, fechando-a com cuidado deliberado. O clique da fechadura ecoou no corredor silencioso como o ponto final de um capítulo longo e doloroso. Não olhei para trás nem uma única vez. No elevador, enquanto descia os 12 andares que me separavam da minha nova vida, senti uma mistura estranha de emoções. Havia alívio, sim, mas também uma pontinha de melancolia que não era exatamente tristeza. Não pela família que estava deixando, mas pela mulher que eu havia sido naqueles últimos anos, submissa, invisível, constantemente pedindo desculpas por existir. Estava me despedindo dela também. No térreo, encontrei seu Zé me esperando na portaria. Era um homem de cerca de 60 anos, baixo e forte, com mãos evidentemente calejadas de quem trabalha pesado e um sorriso genuinamente caloroso. Usava uma camisa xadrez limpa e bem passada e um boné desgastado que ele tirou educadamente quando me viu. A senhora é a dona Yolanda? Muito prazer. Eu sou o José, mas todo mundo me chama de Zé. A Helena me falou muito bem da senhora. Havia algo imediatamente confiável nele. A forma respeitosa como falava, a sinceridade transparente no olhar, a gentileza natural com que pegou minha mala e me ofereceu o braço para me acompanhar até o caminhão. A viagem vai durar umas 4h30, dona, com uma paradinha para almoçar no caminho. O caminhão não é muito luxuoso, mas é confortável e seguro. A senhora vai ver que o tempo passa rapidinho conversando. O caminhão era de fato simples, uma cabine dupla azul, bem conservada, com bancos de couro sintético gasto mas limpo. Seu Zé ajustou cuidadosamente o banco para que eu ficasse confortável e verificou se o cinto de segurança estava funcionando perfeitamente. A Helena me disse que a senhora está se mudando para começar uma vida nova, disse ele enquanto saíamos devagar de São Paulo. Que coragem bonita, hein? Nesta idade tomar uma decisão dessas é de admirar mesmo. Durante a viagem, seu Zé se revelou um excelente companheiro de estrada. Contou-me sobre Alvorada da Serra, sobre as pessoas que eu iria conhecer, sobre a tranquilidade da vida no interior. Falou sobre sua própria família, sobre os fretes que fazia semanalmente há mais de 15 anos, sobre sua filosofia de vida simples e satisfeita. Sabe, dona Yolanda, tem muita gente que acha que idade é limitação. Mas eu vejo diferente. Idade é experiência acumulada. É sabedoria conquistada com muito esforço. A senhora tem 74 anos de aprendizado, 74 anos de coragem guardada. Agora é hora de usar tudo isso para ser feliz. Suas palavras me tocaram profundamente. Quando foi a última vez que alguém havia falado da minha idade como uma vantagem, não como um problema a ser gerenciado? Conforme nos afastávamos de São Paulo e entrávamos nas estradas do interior, sentia meu coração ficando mais leve a cada quilômetro percorrido. A paisagem ia mudando gradualmente, menos concreto, mais verde, menos pressa, mais tranquilidade. Era como se estivesse viajando não apenas no espaço, mas no tempo, voltando a uma versão mais verdadeira e autêntica de mim mesma. Por volta do meio-dia, paramos em um restaurante de beira de estrada para almoçar. Era um lugar simples, com mesas de madeira e uma comida caseira deliciosa. Enquanto comíamos um frango com quiabo saboroso, olhei pela janela para a paisagem rural e pensei que fazia anos que não me sentia tão em paz comigo mesma. Falta pouco agora, dona Yolanda, disse seu Zé enquanto voltávamos para o caminhão. A senhora vai ver que escolheu um lugar muito especial para recomeçar. E ele tinha razão.
Quando finalmente chegamos à Alvorada da Serra às 2:30 da tarde, senti que havia encontrado o que nem sabia que estava procurando com tanta intensidade. Era uma cidade pequena e genuinamente acolhedora, com ruas arborizadas, casas simples mas bem cuidadas e um ritmo de vida que permitia perceber os detalhes que a pressa de São Paulo havia me ensinado a ignorar. Helena estava me esperando na Praça Central, exatamente como havíamos combinado. Quando me viu descendo do caminhão, veio correndo ao meu encontro com um sorriso radiante e autêntico. Tia Yolanda, que alegria ter a senhora aqui. Como foi a viagem? Seu abraço caloroso foi como um bálsamo para minha alma ferida. Ali estava alguém genuinamente feliz com minha chegada. Alguém que me via como uma adição positiva à sua vida, não como um problema a ser resolvido ou gerenciado. Helena, minha querida, muito obrigada por tudo. Não sei como vou conseguir retribuir tanta gentileza. Ora, tia, a retribuição vai ser ter a senhora por perto. Agora vem, vou mostrar sua nova casa. Tenho certeza absoluta de que vai amar. Enquanto caminhávamos pelas ruas tranquilas de Alvorada da Serra em direção à minha nova vida, senti que estava fazendo muito mais do que simplesmente mudando de endereço. Estava resgatando minha dignidade, minha autonomia, meu direito fundamental de ser feliz. Nesta idade, eu estava finalmente indo para casa. A casa amarela me esperava como um abraço caloroso e há muito tempo desejado. Quando Helena abriu a porta de madeira pintada de branco e me convidou a entrar, senti algo que não experimentava há anos, a sensação genuína de pertencer a um lugar. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha, completamente minha. Tia, olha só como ficou bonita. Mandei dar uma limpeza geral na semana passada e a dona Neuza, a vizinha, fez questão de deixar umas flores fresquinhas na mesa da cozinha para receber a senhora. Caminhei lentamente pelos cômodos, tocando as paredes como se estivesse me apresentando à casa. A sala tinha 2 janelas grandes que enchiam o ambiente de luz natural abundante. A cozinha, embora pequena, era funcional e aconchegante, com armários de madeira pintados de branco e uma mesa redonda que cabia perfeitamente no espaço. O quarto principal tinha uma janela que dava para o quintal, e o segundo quarto seria perfeito para um escritório onde eu poderia ler e talvez até voltar a escrever. Mas foi quando saí para o quintal que meu coração se encheu completamente de alegria. Era exatamente como eu havia sonhado, espaçoso, com árvores frutíferas já maduras, uma mangueira frondosa, um pé de limão carregado de frutos amarelos, algumas bananeiras no fundo. Havia canteiros vazios esperando por flores, e no centro, debaixo da sombra generosa da mangueira, alguém havia colocado uma cadeira de balanço de madeira envernizada. Isso aqui foi ideia da dona Neuza, explicou Helena, vendo meu olhar fixo na cadeira. Ela disse que toda casa precisa de um lugar especial para sentar e pensar sobre a vida. Sentei-me na cadeira de balanço e, pela primeira vez em anos, chorei. Não de tristeza, mas de alívio profundo e genuíno. Ali, balançando suavemente debaixo da mangueira, com o cheiro de terra úmida e flores no ar, eu me senti verdadeiramente em casa. Helena respeitou meu momento de emoção, mas percebi que ela também estava visivelmente emocionada. Tia, a senhora escolheu o lugar certo. Esta cidade tem um jeito especial de curar as feridas da alma. Passamos o resto da tarde organizando minha chegada. Helena havia preparado tudo com um cuidado que beirava o maternal. Havia providenciado alguns móveis básicos essenciais, todos de segunda mão, mas em excelente estado. Uma cama confortável com colchão novo, um guarda-roupa simples mas espaçoso, uma mesa pequena para a cozinha, 2 cadeiras que combinavam com a mesa, uma poltrona de leitura aconchegante para a sala. Nada luxuoso, mas tudo funcionalmente perfeito para começar uma nova vida. Enquanto arrumávamos minhas poucas roupas no guarda-roupa, Helena me contou sobre os vizinhos. A dona Neuza vai ser sua melhor amiga, pode apostar. Ela é viúva também, tem 68 anos e é um amor de pessoa.
chegou aqui há 8 anos, numa situação parecida com a da senhora. Do outro lado mora o senhor Antônio, com a dona Carmen. Ela é justamente quem administra a biblioteca da cidade. Eles já sabem que a senhora está chegando e estão curiosos para conhecê-la. No final da tarde, Helena precisou ir embora para resolver algumas questões de trabalho, mas antes me deu um abraço longo e sincero. Tia, se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, é só me ligar. A senhora não está sozinha aqui, viu? Esta cidade vai abraçá-la como uma filha que voltou para casa. Quando ela saiu, fiquei sozinha pela primeira vez na minha nova casa. Era um tipo de solidão completamente diferente da que eu vivia no apartamento de São Paulo. Lá, eu me sentia sozinha no meio de pessoas que me ignoravam. Aqui, eu me sentia em companhia de mim mesma, em paz com minha própria existência. Preparei um chá simples na cozinha e saí para o quintal com a xícara. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e eu ouvi os primeiros grilos começando sua sinfonia noturna. Sentei-me novamente na cadeira de balanço e, pela primeira vez em muito tempo, não pensei em nada além do presente. Naquela primeira noite na Casa Amarela, dormi profundamente. Acordei com o canto dos pássaros, não com o barulho ensurdecedor do trânsito de São Paulo. Pela janela do quarto, via as flores do quintal sendo iluminadas pelos primeiros raios de sol. Era um espetáculo que eu havia esquecido que existia. Os primeiros dias foram de descobertas constantes e prazerosas. Descobri que em Alvorada da Serra eu podia caminhar pelas ruas sem pressa, cumprimentando pessoas que logo passaram a me cumprimentar de volta. Descobri que havia uma padaria a 3 quadras de casa onde faziam um pão caseiro que me lembrava a infância no interior. Descobri que a cidade tinha uma feira livre todas as quartas-feiras, onde eu podia comprar frutas e verduras fresquinhas direto dos produtores rurais. E, principalmente, descobri Dona Neuza. Ela apareceu na minha porta no segundo dia, carregando um bolo de fubá ainda morno e um sorriso que iluminava todo o rosto. Bem-vinda, vizinha, eu sou a Neuza. Helena me falou muito sobre a senhora. Dona Neuza era exatamente como Helena havia descrito. Uma mulher de 68 anos, viúva, com uma energia contagiante e um coração do tamanho do mundo. Em poucos minutos de conversa, descobrimos que tínhamos muito em comum. Ela também havia perdido o marido após uma doença longa. Também havia passado por dificuldades com a família. Também havia escolhido recomeçar a vida numa cidade pequena. Sabe, Yolanda, eu vim para cá há 8 anos, fugindo de uma situação muito parecida com a sua. Meu filho queria me internar numa casa de repouso, dizia que era pelo meu próprio bem. Quando soube disso, peguei meu dinheirinho, comprei essa casinha aqui do lado e vim viver minha vida em paz. Ela me mostrou seu quintal, um verdadeiro jardim do Éden repleto de flores coloridas e plantas medicinais. Tudo isso eu plantei com essas mãos. Quando cheguei aqui, não tinha nem grama. Agora olha só. Dona Neuza se tornou não apenas minha vizinha, mas minha primeira grande amiga em Alvorada da Serra. Ela me ensinou a plantar gardênias, me apresentou aos outros vizinhos, me acompanhou nas primeiras idas à feira, me mostrou todos os cantinhos especiais da cidade. Foi ela quem me levou para conhecer a biblioteca no final da primeira semana. O prédio era ainda mais bonito do que parecia nas fotos que Helena havia mandado. Era uma construção histórica, bem conservada, com janelas altas e um jardim interno que convidava a leitura ao ar livre. Dona Carmen, a bibliotecária, me recebeu como se estivesse esperando por mim há anos. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, óculos de leitura pendurados numa correntinha e um entusiasmo genuíno por livros que me lembrou de mim mesma nos tempos da editora. Yolanda, Helena me falou sobre sua experiência como revisora. Que maravilha ter alguém com seu conhecimento aqui conosco. Ela me mostrou cada seção da biblioteca, me explicou os programas que mantinham,
Me apresentou às crianças que estavam participando de uma atividade de leitura. Quando soube de minha experiência profissional, seus olhos brilharam de expectativa. Olha, tenho uma proposta para fazer. Que tal a senhora coordenar um clube de leitura para adultos? E também temos um projeto de alfabetização para idosos que precisava muito de alguém com sua experiência. Seria voluntário, claro, mas seria uma contribuição inestimável para a nossa comunidade. Aceitei imediatamente. Era exatamente o que eu estava procurando sem saber. Uma forma de ser útil novamente, de contribuir para algo maior que eu mesma, de usar minha experiência para fazer diferença real na vida de outras pessoas. Enquanto isso, em São Paulo, o drama da minha partida se desenrolava de forma previsível, mas não menos intensa. Segundo contou Helena, que havia recebido algumas ligações indiretas de parentes curiosos, Beatriz chegou em casa naquele terça-feira e encontrou minha carta sobre a bancada da cozinha. Aparentemente, a primeira reação dela foi de incredulidade total. Achou que eu havia saído para algum lugar e voltaria para jantar, como sempre fazia. Foi apenas quando Ricardo chegou do trabalho e ela mostrou a carta que eles perceberam que eu estava falando sério. Tentaram me ligar diversas vezes, mas eu havia trocado de número de telefone no primeiro dia em Alvorada da Serra. Tentaram rastrear através de seu Afonso, mas ele respeitou fielmente meu pedido de confidencialidade. Beatriz chegou até a contratar um investigador particular para me encontrar. Mas ele enfrentou dificuldades, porque a compra inicialmente aparecia em nome do seu Afonso, e levaria algumas semanas para que os registros públicos fossem atualizados com meu nome. Soube também, através de comentários indiretos da família em ligações para Helena, que Lucas ficou muito abalado com minha partida. Ele teria dito para a mãe que a avó não estava feliz há muito tempo e que ela deveria ter percebido. A culpa que ele sentia por não ter feito nada para me ajudar era algo que me doía profundamente. Mas eu sabia que não havia nada que um adolescente de 16 anos pudesse ter feito para mudar a situação. Mas eu havia tomado minha decisão e não voltaria atrás. Não me deixaria convencer por promessas tardias de mudança ou declarações de amor que apareciam apenas quando era conveniente. Havia descoberto algo fundamental sobre mim mesma. Eu merecia ser feliz, e felicidade não é algo que se mendiga, é algo que se conquista. Os meses se passaram como uma redescoberta constante de pequenos prazeres. Descobri que adorava acordar sem pressa, tomar meu café olhando para o quintal, planejar meu dia de acordo com minha vontade, não com as necessidades de outros. Descobri que tinha um talento natural para a jardinagem. Meu quintal floresceu sob meus cuidados, com canteiros de petúnias, margaridas e rosas que enchiam o ar de perfume. Descobri também que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. O clube de leitura que comecei na biblioteca atraiu pessoas de todas as idades. Líamos desde clássicos da literatura brasileira até romances contemporâneos, e nossas discussões eram sempre animadas e enriquecedoras. Alguns dos participantes me diziam que eu havia reacendido neles o amor pela leitura, e isso me enchia de orgulho e propósito. O projeto de alfabetização para idosos foi ainda mais gratificante. Ensinar pessoas de 70, 80 anos a ler e escrever me mostrou que nunca é tarde demais para aprender, para crescer, para mudar. Via o brilho nos olhos deles quando conseguiam ler a primeira frase completa, e me lembrava de que eu também havia aprendido coisas novas nesta idade. Não apenas tecnologia, mas coragem, independência, amor próprio. Fiz amizades verdadeiras e duradouras. Além de Dona Neuza, conheci Dona Mercedes, que também havia se mudado para a cidade depois de problemas familiares. Senhor Joaquim, um ex-ferroviário que me contava histórias fascinantes dos tempos em que trabalhava no trem. Dona Conceição, uma ex-professora que se tornou minha parceira nos projetos da biblioteca. Descobri que pertencer a uma comunidade era muito diferente de simplesmente morar com pessoas. Em Alvorada da Serra, eu era vista, respeitada, valorizada.
Minha opinião importava nas discussões do clube de leitura. Minha experiência era valorizada nos projetos da biblioteca. Minha presença era celebrada nas reuniões sociais da Praça Central. 1 ano e meio depois da minha mudança, recebi uma carta. Era de Lucas. Ele havia conseguido meu novo endereço através de uma investigação adolescente determinada. Descobriu pela empresa de correios que fazia entregas na minha rua e me escreveu uma carta à mão, numa caligrafia que já mostrava mais maturidade. Vó, eu sei que a senhora não quer que a gente saiba onde está, mas eu precisava escrever para dizer que entendo por que saiu. A mãe ficou muito mal depois que a senhora foi embora, e ela mudou um pouco. Agora, ela fala da senhora com mais carinho, diz que se arrepende de muitas coisas. Mas eu sei que não é sobre arrependimento. É sobre a senhora ter direito de ser feliz. Espero que esteja bem e feliz onde estiver. Eu amo a senhora e sempre vou amar. Seu neto que te adora, Lucas. Chorei lendo aquela carta. Não de tristeza, mas de orgulho profundo. Meu neto havia entendido algo que muitos adultos não conseguem compreender. Que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Que cuidar de alguém às vezes significa respeitar suas escolhas, mesmo quando essas escolhas nos afastam. Escrevi uma carta de volta, cuidando para não dar pistas sobre minha localização exata. Contei a ele sobre minha nova vida, sobre a casa amarela, sobre os amigos que havia feito, sobre o trabalho na biblioteca. Terminei dizendo que estava feliz, verdadeiramente feliz, pela primeira vez em muito tempo, e que isso não diminuía o amor que sentia por ele. Hoje, 2 anos e meio depois da minha mudança para Alvorada da Serra, acordo todas as manhãs com um sentimento que havia esquecido que existia. Gratidão genuína. Gratidão por ter tido coragem de mudar, por ter encontrado este lugar, por ter descoberto que nesta idade ainda havia tempo para recomeçar. Minha rotina é simples, mas profundamente rica. Acordo com o canto dos pássaros, tomo meu café observando as flores do quintal, vou à biblioteca 3 vezes por semana, participo ativamente das atividades da comunidade, leio muito, converso com os vizinhos, cuido do meu jardim. Não é uma vida agitada ou cheia de grandes eventos, mas é uma vida genuinamente minha. À tarde, quando o sol está morno, sento-me na cadeira de balanço debaixo da mangueira e reflito sobre o caminho que percorri. Penso na mulher que eu era 2 anos e meio atrás, invisível, silenciosa, constantemente pedindo desculpas por existir. E olho para a mulher que me tornei, independente, respeitada, feliz. A perda auditiva que Beatriz usava como insulto já não me incomoda. Aqui, aprendi a escutar o que realmente importa. O som do vento nas folhas, a conversa dos pássaros pela manhã, as risadas das crianças na biblioteca, as histórias dos meus amigos idosos e, principalmente, o som da minha própria paz interior. Não tenho raiva de Beatriz. Até mesmo sou grata a ela, de uma forma estranha e inesperada. Foi a crueldade daquelas palavras que me acordou do sono da submissão. Foi o insulto que me devolveu a dignidade. Às vezes, precisamos ser empurradas para fora do ninho para descobrir que ainda sabemos voar. E eu aprendi a voar novamente nesta idade. Descobri que idade não é limitação, é libertação. Libertação das expectativas alheias, da necessidade de agradar a todo custo, do medo de decepcionar. Descobri que nunca é tarde demais para escolher a felicidade em vez da aprovação, a autenticidade em vez da conveniência. Aqui, na minha casa amarela, no meu quintal florido, na minha cidade acolhedora, eu simplesmente sou. Yolanda. Sem explicações, sem justificativas, sem pedidos de desculpas. E essa é a maior conquista de toda a minha vida.